Olá a todos os companheiros da terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Nós temos um tema pertinente, tema de interesse de todos quanto desejam e almejam seguir Deus em espírito e em verdade. Tema este porque depois de um tempo os líderes religiosos lutam pelos cargos mais altos nas igrejas. É disto que vamos fazer-vos compreender, segundo a luz da palavra, o porquê destes ocorrido que tem decorrido dentro das denominações religiosas, dentro das seitas, missões e ministérios e assim por diante. E para começar, eu dou logo a palavra ao pregador Simão. Pregador Simão, por que depois de um tempo os líderes religiosos lutam pelos cargos mais altos dentro das igrejas? Tens a palavra. De facto, amados companheiros de terra, estamos aqui para abordarmos sobre este tema. Por que depois de um tempo os líderes religiosos almejam sempre cargos mais altos nessas igrejas? Amados companheiros de terra, isso acontece porque esses líderes religiosos, depois de um tempo, se apercebem que ocupar um cargo maior dentro dessas denominações religiosas garante-lhes também mais privilégio, mais lucro, mais dinheiro na sua conta bancária. Amados companheiros de terra, saiba que tudo que é feito nessas denominações religiosas, o dinheiro é que é a principal razão da existência dessas diversas denominações religiosas. Você vê que foi a falta de emprego e a dureza da vida que fez com que esses homens se disfarçassem em servos de Deus. Mas sabemos que para um homem ser considerado como um servo de Deus, ele deve ser estabelecido e consagrado pelo profeta mensageiro vivo do seu tempo. E hoje o profeta que Deus enviou é o profeta Caco Filipe. Fora do profeta Caco Filipe, todos os restos, esses considerados católicos, protestantes, evangélicos ou branamistas, são voluntários na colheita de Deus. Deus não reconhece o que eles fazem. E segundo a revelação que Deus deu ao profeta Caco Filipe, o profeta Caco Filipe disse que esses líderes religiosos são comerciantes do templo. Jesus Cristo e a Bíblia são tidos como mercadorias e os seus fiéis são tidos como cliente. E você pode ver que um determinado líder, numa primeira fase, vão trabalhar todos em paz. Não é uma pequena igreja, está a começar, a harmonia aí vai ser uma outra. Mas como eles têm muito olho no dinheiro, então alguém já vai ver que as coisas já não estão a ir mais bem. Você vê que o que está acontecendo, por exemplo, com a Igreja Universal, vemos que no princípio, quando a Igreja Universal se estabeleceu em Angola, esses líderes religiosos angolanos estiveram de acordo, mas quando viram que o dinheiro aumentava na conta dessa igreja, o que eles fizeram na atualidade? Estão a dizer que nós viemos anunciar a ruptura com a gestão brasileira. Isso é porque eles sabem que ostentar um cargo superior dentro dessas denominações religiosas, se eles romperem com a ala brasileira, o dinheiro que ia no Brasil vai passar a ficar nas suas contas bancárias. Por isso é que eles agora querem também almejar ter essa posição. Mas, amados companheiros de terra, saiba que tanto os brasileiros quanto os angolanos, nenhum deles está na verdade, todos eles estão na falsidade, porque para que um homem esteja na vontade perfeita de Deus, deve crer no profeta mensageiro vivo do seu tempo. Em João capítulo 6, versículo 28 a 29, está escrito que esta é a obra de Deus, que acrediteis naquele que Deus enviou. E o profeta que Deus enviou hoje é o profeta Caco Filipe. Hoje, se alguém não ecoou a mensagem do profeta Caco Filipe, esta pessoa não está a servir Deus, mas ele é um voluntário, ele próprio é que se recomendou como apóstolo, evangelista ou doutor.
mas Deus não lhe reconhece. E se um desses líderes dessas igrejas estiver a ouvir, se ele trabalhou inocentemente, então quando ouvir a mensagem do profeta Cacu Filipe, ele dirá: realmente eu não sabia que estava a levar o povo à perdição. Então vai apresentar a mensagem do profeta Cacu Filipe aos seus membros, vai dizer que hoje Deus nos enviou um profeta que diz que o que nós fazíamos afinal estava fora da vontade de Deus. E esse pastor ou esse líder passará a ecoar o que o profeta Cacu Filipe diz, para que ele esteja na vontade de Deus. Senão, amados companheiros de terra, as lutas, as contendas que tem havido dentro dessas denominações religiosas não é uma outra coisa senão o dinheiro. Você vê que até aqueles que eram, conforme dizem, não é, amigos de sangue, se separaram justamente por causa do dinheiro. Você tem visto que um líder, por exemplo, eles consideram líder titular e o outro adjunto. Esse adjunto, quando vê que o dinheiro está a ser pouco, cria uma ruptura, vai criar uma sua igreja. Você vê, é isso que está acontecendo dentro dessas igrejas, porque esses líderes religiosos perceberam que o nome de Jesus Cristo e a Bíblia hoje dá muito dinheiro. Como Satanás se disfarça em anjo de luz, Satanás tomou o nome de Jesus para seduzir a humanidade. Satanás não virá, por exemplo, essas igrejas, a mensagem do profeta Cacu Filipe diz que são redes de pesca de Satanás para enviar ao inferno. Mas para a Igreja Bom Deus, por exemplo, não é uma igreja de Deus, mas vê, Satanás não fez com que essa denominação religiosa fosse igreja do diabo mau. A Igreja Universal, não está lá escrito Igreja Universal do Reino de Satanás, mas colocaram aí Igreja Universal do Reino de Deus para seduzir as pessoas. Mas o que se passa lá dentro é justamente negócio. Mas se você quer abandonar esta vida que vai levar a humanidade ao inferno, você deve crer no profeta vivo, porque o profeta vivo é o porta-voz de Deus sobre a terra. Está escrito que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quem é a boca de Deus em um dado tempo? Quem é o porta-voz de Deus sobre a terra? O porta-voz de Deus na terra é o profeta mensageiro vivo. Deus só age na terra através de um profeta vivo. Moisés era profeta, Isaías era profeta, Jeremias era profeta, Moisés era profeta. E hoje também Deus enviou o profeta Cacu Filipe. E está escrito que Deus somente age através de um profeta. Deus está vivo? Sim, está. E se ele está vivo, ele fala. E se ele fala, haverá um profeta mensageiro sobre a terra que vai transmitir a revelação de Deus no nosso tempo. Então, amados companheiros de terra, ficam ligados e saibam que o que traz a discussão entre esses líderes religiosos não é uma outra coisa senão dinheiro. Mas se você quer salvação, então você deve ler e baixar o livro do profeta Cacu Filipe. É inteiramente grátis e você pode adquiri-lo através do link que está aí na tela. Amém. Amados companheiros de terra, compreendam, primeiramente, de que o nome de Jesus Cristo e a Bíblia é um ganha-pão, é uma fonte de renda. Agora, o que você espera de alguém que vai investir na suposta palavra de Deus, segundo ele, para poder vir pregar? O que você espera? Você vê? Pessoas são pastores através de um diploma. Vão em um instituto teológico, é um investimento. Então, naturalmente, eu particularmente, crescendo, os meus pais ensinaram-me que eu tenho que estudar para poder obter dinheiro. Então, eu tive que estudar, entrei no ensino médio, entrei no ensino superior, e a pessoa com a meta, com a mente, de que quando eu terminar, para poder trabalhar de tudo quanto sofreu, de tudo quanto os pais sofreram e poder alegrar o coração dos pais, para que amanhã pudesse levar alguma coisa. Então, os meus pais não poderiam gastar para que amanhã, por exemplo, eu pudesse ser uma outra pessoa fora da posição do que eles esperavam, por exemplo. Seria, de qualquer maneira, uma decepção. Agora, o que você espera
de pessoas que investem, que vão nas escolas bíblicas? O que você espera de alguém que vai em um instituto teológico? Pessoas que ficam lá durante 5 anos, 4 anos, 6 anos, numa carteira, pagando a mensalidade, pagando a sua defesa, pagando o seu diploma. Você acha que você espera esta pessoa trazer a salvação? Epá, é incompreensível. Não consigo compreender esta situação, atendendo que na própria Bíblia, por exemplo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João eram pescadores. Mas será que quando Jesus de Nazaré, o profeta, que estava a ministrar naquela geração, profeta, porque segundo o Deuteronômio 18, Moisés disse que Deus seria um profeta semelhante a mim. E Pedro mostrou isso em Atos capítulo 3, versículo 20 a 22, que este profeta era Jesus de Nazaré. Então, ele, quando ele estava na terra como profeta, ele é quem estabeleceu, é quem escolheu os seus apóstolos e discípulos. Mas será que depois dele escolher Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João, Bartolomeu e tantos outros, pediu-lhes para poderem ir fazer uma formação em um instituto teológico ou em uma escola bíblica? Evidentemente que não. Por quê? Porque Jesus de Nazaré era um verdadeiro profeta de Deus. E sendo um verdadeiro profeta de Deus, todo homem é um sacerdote, isto é, um ministro de Efésios 4:11 de Deus, quando é consagrado e estabelecido pelo profeta mensageiro vivo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, vai enviar à terra, segundo a sua promessa, de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Por esta razão, que segundo as crônicas, capítulo 20, versículo 20, o rei Jeosafá recomendou em confiar em Deus, para que a pessoa seja estabelecido, e em confiar nos seus profetas, para que a pessoa possa prosperar. E essa prosperidade é prosperidade espiritual. Significa que quando você confia no profeta mensageiro vivo do seu tempo, você terá vitória sobre o pecado. Se você, por exemplo, não conseguir aproximar a tua mulher menos de uma vez numa noite, quando você reconhecer o profeta vivo do seu tempo, você terá esta vitória. Se você não conseguir aproximar a sua mulher menos de 3 vezes numa semana, você reconhecendo este profeta, você terá esta vitória. Se você não conseguir viver sem o vício da masturbação, vídeos pornográficos, imagens pornográficas e assim por diante, quando você reconhecer este profeta mensageiro, você vai prosperar. Você vê, se você, por exemplo, à noite, você sonha uma força, vem até você, te imobiliza, ao ponto de você não conseguir mexer uma menor parte do teu corpo. Quando você reconhecer o profeta mensageiro vivo do seu tempo, você vai prosperar. Então, é essa prosperidade a qual, segundo as crônicas 20 e 20, nos mostra. Agora, é isto que um profeta mensageiro de Deus faz. Ele é quem estabelece, ele é quem consagra. Agora, há pessoas voluntárias. Essas pessoas voluntárias são hoje muitos dos líderes religiosos que, apesar de terem ouvido que Deus enviou o profeta e tudo quanto a mensagem do profeta que o Filipe diz, eles mesmo assim recusam-se. Vejamos em um país. Quando um país está em guerra, nas aldeias, em alguns lugares, algumas pessoas, você vê, por falta de professor, algumas pessoas vão levantar-se e vão poder dar aula. Vão poder dar aula e assim por diante. Essas pessoas não são professores estabelecidos pelo Estado, mas são algumas pessoas voluntárias. Mas quando esta guerra terminar, você vê, compreenda-me muito bem. Quando essa guerra terminar, acontecerá que o governo não vai, evidente, colocar essas pessoas no sistema do ensino. O governo vai querer voltar no seu estado normal, com aqueles antigos professores e com algumas pessoas que ele vai recrutar. Mas vai acontecer com que essas pessoas que eram voluntárias vão querer reivindicar com que o governo lhes ensina no sistema, alegando as suas alegações que eles vão poder dar, que para os homens será lógico, mas não é lógico, não. Você vê? Assim é com a palavra de Deus e com esses líderes religiosos que nós temos sobre a face da terra, e é por esta razão que eles lutam sobre os cargos mais altos nas igrejas. Eles lutam sobre os cargos mais altos nas igrejas, porque eles bem sabem que
Eles são voluntários na colheita. Não é Deus quem os estabeleceu, quem os colocou naquela posição pela consagração do profeta mensageiro vivo que Deus enviou, mas eles foram lá voluntariamente. Mas, muitas das vezes, uns foram inocentes, uns foram conscientes, uns foram assim por diante. Mas, quando eles descobrem que Deus enviou o profeta mensageiro, que hoje é o profeta Caco Filipe, algumas pessoas recusam-se a devolver a herança que eles roubaram enquanto o herdeiro era pequeno. Você vê? Eles recusam-se em parar de ser professor. Porque eles dizem que não, durante o tempo da guerra, nós é que nos sacrificamos. Então, eles recusam-se em poder permitir com que o professor que vem, que o Estado o enviou naquela aldeia, possa dar aula, ou com que o diretor que veio em nome do Estado com uma guia de marcha, todos os documentos, seja o diretor daquela escola, porque durante a guerra ele foi o diretor, ele é quem sofreu ali e assim por diante. É a mesmíssima coisa que está acontecendo nas igrejas então. Eles sabendo que eles não estão inseridos no sistema, eles não vão ser reconhecidos assim por diante, vão ficar roubar, vão ficar desfazer, vão criar uma desordem que é ao ponto de que você sabe o que pode vir a acontecer. Então, é assim também no lado espiritual. Deus hoje enviou o profeta Caco Filipe, segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Em Amós capítulo 3, versículo 7, nos diz que o Senhor Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, não fará nada sem que primeiramente revele os seus segredos aos seus os profetas. E João disse no livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 6, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas. Portanto, podemos ver muito bem que Caco Filipe é um profeta com uma promessa na Bíblia em ele ser enviado. E ele viu em cumprimento de Mateus capítulo 25, versículo 6, a qual Caco Filipe é a voz que clamou em Mateus 25, 6. Ele é a voz de Mateus 25, 6. Ele é a voz do clamor. O clamor que despertou as virgens, isto é, os filhos de Deus, que estão sendo despertados através da missão do profeta Caco Filipe, que estão acarcerados pelos carcereiros, que são líderes religiosos em diferentes denominações religiosas. Este clamor está a soar, o clamor da meia-noite, e eles, as virgens que são os filhos de Deus, vão reconhecer, deparando-se com a mensagem do profeta Caco Filipe. E o noivo é Cristo, que enviou Caco Filipe. Assim como João Batista mostrou também que ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3, você vê que Isaías 40, versículo 3 não tem o nome de João Batista, mas tem o ministério de João Batista. Aí está escrito: voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Mas quando João Batista veio, ele disse que eu sou voz que clama no deserto. Um filho de Deus por ele dizer, mas aí não tem lá teu nome. Aí diz que eu vou ficar não, aí não diz que Deus vai enviar alguém. Você vê, os filhos do diabo não mudam. Os filhos do diabo continuam sempre sendo filhos do diabo. Assim também como hoje, alguém pode reivindicar e dizer que não. Mas é uma simples parábola. Rejeitando o Salmos capítulo 72, que o salmista anunciou que Jesus falaria em parábola. Mas quais são aqueles que vão reconhecer que Caco Filipe é o único profeta de Deus? Nós podemos ver em Atos capítulo 13, versículo 48. Quando Paulo pregava, somente os que foram preenchidos para a vida eterna é que reconheceram Paulo como enviado de Deus. O que foram predestinados antes da força do mundo. Se Deus te predestinou, você vê, os líderes religiosos são carcereiros, que prendem as pessoas nas igrejas. Se você fosse carcereiro realmente, e você é o filho de Deus, hoje, Deus enviou o teu libertador para poder vir te libertar, assim como Deus enviou Moisés como libertador para poder vir libertar os filhos de Deus que estão presos lá no cativo nas guerras de Faraó. E hoje Deus enviou Caco Filipe, conforme o povo, lá em Juízes capítulo 3, versículo 15, clamou a Jeová para que Jeová pudesse lhe suscitar um libertador, um salvador. E Jeová suscitou-lhes, e assim hoje para essa geração, Jeová no seu amor, como amou tanto essa geração, enviou Caco Filipe para que todo aquele que nele crê não pereça nas ideias católicas, protestantes, brandamistas, mas que esteja no celeiro. Você vê? Então, Caco Filipe, sendo o único profeta, ele vem clamar, ele vem reivindicar a herança de Deus. Todos os filhos de Deus que se encontram presos através desses líderes religiosos. Mas os líderes religiosos, eles recusam-se a entregar a herança. Eles recusam-se a se demitir. Eles recusam-se a informar aos seus fiéis que não há base na luz da palavra para que um homem que diz ser de Deus possa ser fundador de uma denominação religiosa. Eles recusam-se
em dizer ao mundo inteiro que eles estão em desordem, segundo a palavra de Deus, e que alguém não se torna um apóstolo, um evangelista, um doutor, um profeta de Efésios 4:11, só porque ele quer. Mas há uma forma, há uma regra, de acordo com o plano da salvação de Deus. Deus dos céus envia um anjo, e este anjo influencia a vida de um homem. E este homem é o profeta mensageiro vivo na sua geração. E para alguém ser um verdadeiro ministro de Efésios 4:11, um sacerdote, é este profeta quem vai lhe estabelecer, quem vai lhe enviar. Você vê? Por exemplo, apóstolo significa enviado. Se alguém diz hoje ser apóstolo, quem lhe enviou? Você vê? Agora, ele vai dizer como um fariseu, um saduceu, no tempo de Jesus, que não é Moisés quem me enviou. Mas Moisés lhes enviou quando? Você vê? Uns podem dizer que não, é Jesus quem enviou, mas Jesus quem enviou quando? Jesus não envia pastor, não envia evangelista. João disse em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que o espírito de profecia era o chamado de Jesus. Você vê? Não há lugar para líderes religiosos no plano da salvação. Não há lugar para pastores voluntários, evangelistas voluntários. Vocês leram a Bíblia. Esses pastores estão trabalhando ilegalmente na obra de Deus. Eles leram a Bíblia, ficaram evangelizando na rua, pessoas creram e abriram algum lugar, ou começaram a curar as pessoas ficam curadas. Então, através da sua cura, ele chamou-se, não, sou profeta, sou apóstolo. Não é assim. Segundo Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 a 10, dos céus Deus envia um anjo, e este anjo influencia a vida de um homem, e este homem é o profeta mensageiro, tudo para estar em ordem. É através deste profeta mensageiro que Deus vai dizer, que Deus vai poder estabelecer o seu sacerdote para a sua geração. Você vê, em um país, alguém não se torna um ministro, um deputado, um advogado, um governador, só bom porque ele quer, mas é o presidente da república quem estabelece os seus ministros, os seus governadores, com quem ele vai trabalhar. Assim também é no plano da salvação de Deus. Todos os outros que não trabalharem, estabelecido pelo presidente da república, vem se levantar que não, nós é quem estamos a liderar o país assim diante, são considerados rebeldes. Não importa quão longe que ele pode mostrar. Você vê que, mesmo se alguém, por exemplo, ganhou as eleições, enquanto alguém tomar o poder, dizer que eu quem ganhei, ele foi decidido pela Constituição. Qualquer um que vir se levantar que eu sou presidente, eu sou aquilo, ele será conhecido como um rebelde. Você vê? Assim também é para com o plano da salvação de Deus. Os líderes religiosos que já ouviram falar de Cacó Filipe, que já leram a mensagem do poder de Cacó Filipe, e mesmo assim recusam-se em tirar o povo cativo das denominações religiosas, tirar o povo cativo dos preceitos, ensinamentos doutrinários das religiões, para poder lhes meter solto e reconhecer Cacó Filipe como o único verdadeiro profeta enviado para o nosso tempo, são rebeldes. Eles são recalcitrantes, são rebeldes. Você vê? É esta a vontade de Deus. Agora, a luta, o desentendimento do cargo nas igrejas é porque todos ali têm conta que isso é comércio. Eles sabem que aí não há nada de Deus, não há nada. Você vê, aí se pode amaldiçoar, vocês serão aquilo, serão acolá. Ele sabe que isso daqui é comércio, ele também já estava lá na fonte. Então, por causa da ambição, e não sei como, conseguiu influenciar algumas pessoas, vão ali apoderar-se para poder lutar a fim de poder... ele agora está na liderança e ter mais. É por esta razão que os líderes religiosos, eles lutam pelos cargos mais altos das igrejas. Porque no princípio, eles podem estar a pensar que não, Deus vai lhes reconhecer depois de tudo. Como alguém também que pode ir voluntariamente se candidatar como professor, ou como enfermeiro, ou como médico, depois dizer que não. Mais tarde o governo pode nos reconhecer. Mas quando vai dar aquilo, o governo não vai nos reconhecer. Então vão estar frustrados. Você vê, nesse tempo da Covid-19, há alguns enfermeiros, médicos que pediram ao governo voluntariamente em diferentes países. Eles estão a trabalhar. Mas se alguém estiver lá, estiver a pensar que não, quando a Covid-19 terminar,
o governo vai nos inserir tudo já gratuitamente. É mentira! E essa frustração é que pode levar muita gente a cometer várias coisas, a fazer qualquer coisa. É assim a mesmíssima coisa que ocorre dentro dessas denominações religiosas. Pela frustração, eles lutam pelo poder, lutam pelo cargo e assim por diante. E tudo isto que está por trás. Porque eles, no princípio, já estão errados. Eles tornaram-se pastor por causa de um diploma. Já é errado, já é contra as escrituras. Tornaram-se apóstolos por causa de um diploma. Tornaram-se apóstolos por causa do seu dom de cura, que um curandeiro tradicional também tem. Tornaram-se servos de Deus, porque algumas pessoas, uma mamã lhe recebeu, lhe meteu no quintal dela, começaram a pregar ali, começou a vir muita gente, então agora ele é pastor. Você vê, se é pastor, porque um pastor como ele lhe consagrou como pastor e lhe enviou. Isso é desordem. Um pastor não consagra um pastor. Um apóstolo não consagra um apóstolo. Um evangelho não consagra um evangelho. Tudo quando você vê nas igrejas evangélicas, assim, tudo isso é confusão, é desordem. Um pastor nunca pode consagrar um pastor. É um profeta mensageiro vivo quem consagra alguém como apóstolo, evangelista, doutor, assim por diante, para Deus lhe reconhecer como evangelista, como doutor, como pastor e assim por diante. Uma outra maneira é ir no rio, em jejuar 40 dias, 60 dias, em comer Bíblia com faca e garfo, assim por diante. Tudo isto é satanismo. Tudo isto é contra a vontade de Deus. Tudo isto não é Deus. Tudo isto é o diabo. Portanto, é por esta razão, em suma, que os líderes religiosos eles têm lutado pelos cargos nas igrejas. Porque depois de um tempo, de um curto tempo, eles conseguem descobrir, conseguem compreender que ali é comércio. Que não há uma outra coisa, é mesmo dinheiro. Como é dinheiro, eu também quero ser líder, quero ser isso, entram em choque assim por diante. As almas inocentes, as pessoas, é que pensam que ainda há salvação. Muitos já deram conta que mesmo a religião é uma forma de escravizar as pessoas. Os fiéis que não deram conta. Quem é pastor já há 20 anos, 30 anos, ele já sabe que a religião é uma forma de escravizar, a religião é uma forma a política. Eles já sabem tudo isso. E muitos, inocentemente, que são membros de denominações religiosas e assim por diante, nem sabem nem sequer que quando o cristianismo foi implementado aqui em África, quando os europeus trouxeram aqui o cristianismo, não era no sentido de salvação, não. Era no sentido de colonização. Era para poder tirar todos os teus costumes, para que você possa caminhar de acordo com os homens brancos, os europeus, assim por diante, para que você seja um escravo mais obediente, mas nada de salvação era a sua meta, não. É vocês quem voluntariamente estão a fazer da religião uma forma de salvação. E Deus nem sequer vai reconhecer o que vocês estão a fazer. Jesus Cristo morreu na cruz para que você seja católico, protestante, evangélico ou bernamista. Jesus não morreu na cruz para que ninguém seja membro de nenhuma religião. Jesus Cristo nunca apareceu a alguém para lhe dizer para se converter naquela religião. Não, não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra. O caminho traçado por Deus é sempre através de um profeta a ser ouvido. Todas as religiões é forma de dinheiro. Se um homem vem dizer que não, eu sou homem de Deus, sou enviado de Deus, tenho cumprimento daquilo e de acolá, e ele funda uma denominação religiosa, olha, não espera mais muito. Saiba que é um lobo, é um comerciante. O único homem de Deus que não é fundador de uma denominação religiosa, mas que é portador das boas novas do reino dos céus, que tem uma mensagem, é o profeta Caco Filipe. De resto, são todos comerciantes. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine.